Fala galerinha, muito bom dia, estamos de volta com o nosso quadro que a gente adora fazer, um quadro de debate, um quadro informativo e um quadro que gera aquela discussão boa, saudável e às vezes muito acalorada. Gente, é esse mesmo, esse quadro que você está pensando, Triconews Debate, tá? E hoje eu trago um assunto de um atleta que, gera muita discussão, tá? Tô falando de Marinho. Hoje a gente vai falar sobre esse atleta. Vamos trazer aqui as boas coisas que ele oferta ao time e aquelas que não são tão boas, tá? Então vamos gerar esse bate-papo, vamos trazer esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Marinho e o que ele pode e o que ele não pode fazer pelo Fortaleza. Show de bola? Mas antes de começar, claro, eu tenho que te pedir algumas coisas que ajudam demais ao crescimento do nosso trabalho, tá? Uma delas é você ser inscrito no canal. Você já está inscrito? Se já está, te agradeço. Se ainda não está, já aproveita e gera logo a sua inscrição. Ativa também o sininho que você vai receber tudo que a gente fizer de conteúdo, seja vídeo, seja live, seja o que for, você vai estar recebendo e podendo ter aí mais interação conosco, tá? Fala de interação, peço para você deixar o comentário. Nesse vídeo é muito importante o comentário, porque daí então é onde a gente vai gerar o nosso debate, porque eu vou trazer as informações, você vai fazer o seu comentário e aí eu vou trocar essas informações contigo. É a maneira que nós temos de debater, já que esse vídeo não é ao vivo, né? Então, gente, vamos lá? Mas não esquece também, tá? Deixa o like, porque o like é o termômetro de satisfação. Quanto mais like você deixa, mais o YouTube recebe como satisfação do vídeo e aí vai aumentando o seu grau de acesso a mais pessoas. Feito? Beleza, então? Então vamos lá. Ótimo dia pra você, bom domingo, bom final de semana. Hoje tem jogo do Lion, jogo às 20 horas e 30 minutos. Clássico Rei, jogo de multidão. Mas, tem muita coisa pra gente falar sobre esse outro jogador. Esse jogador que a gente já está aqui trazendo em pauta, tá? Falo de Marinho. Marinho é um jogador que, cara, chegou aqui com uma grande expectativa, gerando no coração da maior parte da torcida do Fortaleza uma satisfação, porque era um jogador que a gente estava subindo de prateleira. Fortaleza estava ainda naquela época de contratações um pouco abaixo no mercado e também na questão de times que vinham, e o Marinho era um degrau a mais, né? 2023, quando o Marinho chegou aqui, ele vinha do Flamengo e tinha grande passagem por outros clubes, inclusive tinha sido escolhido e eleito o jogador das Américas, né? Tinha conseguido aí ter tido um bom desempenho em 2020 e tinha tido uma temporada memorável no Santos, que levou ele até o Flamengo, né? E aí a gente criou uma grande expectativa na chegada do Marinho, dizer, é uma subida de patamar e é ter um jogador que tem um grau de futebol bom. Isso é o que todo torcedor acreditava. E de certa forma, em certos momentos, até que foi. Mas vamos lá, para começar esse debate. Primeiramente, eu pergunto para você, qual o seu grau de satisfação com o Marinho? Já comenta aqui, é um grau alto ou um grau muito baixo? É um grau baixo ou um grau muito abaixo ou um grau altíssimo? Já deixa aí o teu comentário para valorizar esse primeiro momento, tá? Marinho chegou aqui em 2023, no meio da temporada, vindo como grande reforço, e ali começou a jornada dele como Fortaleza. Na sua primeira temporada, Marinho fez 26 jogos com a camisa tricolor. Conseguiu naquela feita fazer 3 gols e dar 4 assistências. Quer dizer, teve uma participação em 7 gols diretamente, beleza? No ano seguinte, 2024, já teve mais jogos e aí foi uma temporada que ele produziu um pouquinho mais, né? Conseguiu atuar em 43 jogos pelo tricolor e aí conseguiu fazer 8 gols e ter 4 assistências. Conseguiu participar um pouco mais, né? 12 gols aí no total, se assim somarmos. Beleza? E aí veio a temporada 2025, que é a nossa atual temporada. Marinho tem os números de 4 gols e 3 assistências. E digo pra você que o que pesa contra ele nessa temporada é que ele tá bem abaixo do que ele é. Não é mais aquele jogador explosivo, aquele jogador que bota a bola na frente e dificilmente os adversários pegam. O ruim do Marinho, o pior de tudo, é as suas tomadas de decisão. E a maioria deles são totalmente erradas. No passe, numa arrancada, na hora de chutar, na hora de tocar, é essa a impressão que o torcedor tem. Que ele parece escolher as piores, vamos dizer, decisões, né? As piores decisões. Na hora de chutar ele toca, na hora de tocar ele chuta, na hora de correr ele não vai, na hora de passar ele cai. E aí vai, sabe? Além disso, ainda tem que, nessa temporada, ele já teve expulsão, né? Foi expulso no jogo contra o Vasco, depois de estar poucos minutos em campo. E não foi a primeira vez que ele fez isso com o manto tricolor. E aí gera aquela coisa. Marinho é aquele jogador que a gente não sabe o que esperar quando ele entra. Se for de titular, espera-se que ele vá fazer uma boa partida, uma partida regular.
aquela partida que a gente possa contar com ele para abrir aquele lado direito, né? Para fazer ali acontecer, como algumas vezes ele consegue. Tem partidas que o Marinho joga demais, mas tem outras que ele não joga nada. Parece que é uma coisa assim, sabe? Que é de 80 a 8 a 80. Quando não é muito bom, é muito ruim. E aí não dá para ter essa inconsistência, porque a gente precisa de jogadores que sejam mais consistentes. E a gente tem a carência do lado direito, que a gente achava que o Marinho poderia ser a solução. E aí não foi. A gente não encontrou no Marinho aquele jogador da consistência, de ter muitos jogos no nível um pouco, vamos dizer, até regular. Não precisava ser no nível máximo sempre. Mas se ele tivesse uma regularidade, fosse aquele jogador que todo jogo desse pelo menos uma assistência, ou contribuísse de alguma forma, mas tem partidas que ele contribui de uma forma totalmente negativa. Como eu disse, sendo expulso, optando sempre pelas piores decisões, e isso chateia demais o torcedor. Além de ser um cara bem polêmico, né? Fora de campo também, já ter se envolvido em diversas confusões com torcedores, com outras pessoas, gosta muito de se envolver demais com assuntos que não deveria nem levar em conta, nem ter essa preocupação tão grandiosa, tá? E, gente, vamos ser sinceros, o Marinho tá longe hoje de ser aquele jogador que a gente sonha. Hoje o grito das arquibancadas cresce a todo jogo pela sua saída, né? Apareceu uma oportunidade dele sair agora no começo da temporada, e agora até no meio da temporada, a equipe do Vitória queria ele. Mas aí o Fortaleza preferiu ficar com o jogador e agora ele já somou mais de 7 partidas, então pouco interessa para um outro clube brasileiro negociar com o atleta, já que ele não poderá jogar mais pelo brasileiro em outra equipe. Aí teria que ser negociado para fora, até o momento propostas não aparecem para ele sair do Brasil e a gente vai ter que ficar com ele, né? Lembrar que ele tem contrato até o final do ano e ainda não se fala em renovação. E essa é uma segunda pergunta que eu te faço nesse momento. Você acha que merecia o Marinho renovar com o Marinho? Fortaleza deveria renovar com ele? Ou é mais se vamos terminar o contrato, esquecer desse cara e apostar em outros, né? Lembrar que o Fortaleza já trouxe um jogador para essa função, pelo menos é o que a gente espera que aconteça, que seja para a função ali do lado direito, que é o nosso Tuca Herrera, que inclusive já está disponível para jogar hoje. Para piorar as coisas, que assim no meu modo de ver, o Fortaleza hoje, o Marinho estaria suspenso, estaria fora do jogo do clássico e gerava até uma satisfação ao meu coração, eu vou confessar para você. Mas o Fortaleza foi lá e piorou a situação, sabe? Conseguiu um efeito suspensivo e deu condição do jogador atuar hoje. Espero eu que o Vojvoda tenha juízo, pelo amor de Deus, e que não coloque ele hoje nesse jogo, porque no último jogo contra o Bahia, o Marinho foi horrível, cara, não deu um passe certo, não conseguiu fazer uma jogada sequer. E isso, na vida do Marinho no Fortaleza, já tem sido uma constância. Se você olhar os dados e análises de estatísticas do Marinho, você vai ver que só esse ano, as últimas 5 partidas, 3 partidas dele foi bem abaixo. E 2 partidas foi no termo regular. Não foi partidas excelentes. Ele não tem uma partida excelente esse ano. No ano passado, ele até teve uma partida que fez 2 gols, foi bastante produtivo e tudo mais. Mas é muito pouco para um cara que, vamos dizer, custa tanto para o time e que era para ser um jogador de mais nome. E mais, tá? Ainda pesa contra ele que ele não é um cara para ter como exemplo no time. Ele não é aquele cara que os jogadores têm ele como exemplo, porque muitas vezes ele deixa a desejar também nesse quesito. Não é o cara como o Davi Luiz, outros jogadores que são um cara de vestiário. O Marinho é aquele cara que você espera tudo em todas as situações. É um cara que como pessoa é uma ótima pessoa, mas como atleta já deixa um pouquinho a desejar. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão e aí eu queria saber da sua opinião. Você concorda com o que eu disse até agora? Você acha que é isso ou que o Marinho é um pouco melhor e eu estou sendo meio que cruel na minha análise em cima do assunto? Deixa aí a tua opinião. Comenta com a gente, tá? É muito extremo e necessário que assim seja feito. Mas como eu disse, espero eu que o meu querido Juan Pablo Vojvoda, que eu tenho uma admiração grande, deixe o Marinho esquentar um pouquinho o banco. Eu acho que é a hora dele, sabe? É a hora de apostar nesse Herrera, apostar no Lucas Prion, apostar em outros nomes, porque realmente, cara, não me gera uma satisfação hoje em ver o Marinho na escalação do time. Vou ser bem sincero contigo, tá? Pra mim, quando eu vejo a escalação do Fortaleza, que lá tem o nome Marinho, eu já fico meio assim, bicho, não é o dia, sabe?
No último jogo, quando eu vi Marinho e Lucero, pronto, ferrou foi tudo. Para mim, é isso que gera o meu coração, é isso que vem ao meu pensamento quando eu vejo ele em campo, pelo menos até falar que ele vai estar em campo. E eu não gostaria de estar sentindo isso. Isso é fruto de suas próprias atuações, Marinho. Vejo como torcedor e como analista de futebol, pelo pouco que eu entendo, que eu não sou profissional da área, que você está construindo essa imagem para si próprio. E eu, como torcedor, como analista e como apaixonado que eu sou pelo Fortaleza, jamais queria que isso acontecesse. Mas não é escolha minha. As escolhas são suas e muitas vezes você tem feito escolhas erradas. Você concorda comigo? Se concorda, não esquece de comentar, tá? E não esquece também de curtir, compartilhar. E claro, se ainda não for inscrito, inscreve aí pra gente ir por muito mais, tá? Esse foi mais um Tricô News Debate. Tenha um ótimo dia, vamos com tudo. Esperar que hoje a gente tenha uma boa vitória, um bom jogo no Clássico. E aí é só daqui pra frente, é só cada vez mais longe, cada vez vencer, vencer e vencer. É o que a gente quer e é o que a gente precisa. Eu sou Alex Alves, esse é o Tricô News 1918 e aqui é o Tricô News Debate. Então agrega valores com a gente e tamo junto. Para finalizar, eu sempre digo o seguinte, tá? Eu tenho um bordão e um sentimento no meu coração. Na alegria ou na tristeza, eu, Alex Alves, sou eternamente Fortaleza. Valeu? Tamo junto, gente. Até a próxima.